Só falar um pouquinho de ansiedade, que é uma das coisas que mais acontece aqui com os pacientes que me procuram. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma saúde emocional em que a gente precisa entender como é que estão os pilares da saúde daquele paciente ou então daquela pessoa. Entender como é importante o intestino para a saúde emocional dela, importante vitamina D, importante o sono e principalmente a administração de todo o estresse que ela tem no dia a dia. Independente se ela tem genética para ansiedade, ela não era para manifestar, né, esse fenótipo, independente da genética. Ou seja, não era para ela ser ansiosa. Porém, principalmente se ela controlar todos esses pilares que a gente conversou agora um pouco. Então, o intestino, a gente tem uma rotina de alimentos inflamatórios muito grande por muito tempo. E muitas vezes a gente não nota porque a gente está dentro daquela rotina e acha que está tudo bem. E quanto mais tu come alimentos inflamatórios, com o passar do tempo, mais ansioso tu fica. Mas isso pode atrapalhar o teu sono. E olha outra coisa que é fundamental para a nossa saúde, para a nossa saúde emocional, para a saúde neuronal do teu corpo, é o teu sono, principalmente para poder... Esse sono tem que ciclar todas as fases. O que acontece é que a pessoa muito estressada, com uma alimentação muito inflamatória, já começa a afetar o sono e aí ela começa a não ciclar direito as fases do sono. E o que é que ela usa? Ela usa realmente, geralmente, remédio tarja preta. E o remédio tarja preta, deixa eu te falar, eles não fazem você ciclar as fases do sono adequadamente. Eles são como uma paulada na cabeça. E a pessoa acha que hoje em dia dormir é só fechar o olho, capotar e acordar do mesmo jeito, sem energia, sem disposição. Então, o que é que adianta? A gente precisa começar a entender que nosso corpo ele é todo integrado e a gente precisa respeitar esses pilares, começar a arrumar a casa, que eu digo assim. Então, se tu não tem uma alimentação inflamatória, se tu não tem uma alimentação saudável, a gente precisa começar por aí. O nosso primeiro passo é a nossa alimentação. Faça do teu alimento o teu remédio. Mantra que eu sempre converso muito aqui com os meus pacientes. Porém, tem pacientes sim, tão ansiosos, que realmente muito estressados, que você pode falar 1000 coisas, eles ainda não conseguem realizar, internalizar aquilo. Por isso que no tratamento da ansiedade é fundamental também ter uma terapia comportamental daquele paciente, né? A gente precisa, falo muito, olha, não tem remédio no mundo, ou manipulado no mundo, que vai tirar a culpa da tua cabeça por algum problema que teve, ou de não dar o primeiro passo. Quem tem que dar o primeiro passo é você, com relação a resolver todos os problemas da tua vida. Então, isso vem muito da terapia comportamental para que você entenda, assim, consiga se entender e assim superar alguns bloqueios que você tem ali devido a tudo que tu passou na vida. Então, isso é importante, você ter alguém que possa te ajudar a entender um pouco do que tu passou na vida, que aquelas situações causaram em ti e com certeza como é que a gente pode resolvê-las agora de maneira muito sábia. Então a terapia comportamental é fundamental. Então é o primeiro passo e aí a gente começa a tentar controlar mais essa ansiedade com algumas outras coisas. Porém, pode até pensar em medicações, só que a gente tem que ir tratando toda a base. O intestino é fundamental. Vitamina D, tem nem discussão, vitamina D é ponto de partida também. Além disso, além da vitamina D do intestino, vem a qualidade do sono. Então, quando a gente fala de qualidade do sono, coisas básicas como a higiene do sono, ela também se torna fundamental. A gente quer ir dormir usando uma tela de celular na cara e aquilo estimula muito um hormônio chamado cortisol no teu corpo, que o pessoal gosta de dizer que é o hormônio do estresse, mas na verdade eu digo que é o hormônio da energia, e que quando você se estimula muito, você não permite o teu corpo repousar. Então é fundamental que você se desligue de telas, você prepara um ambiente bom para você dormir, deixa um cheiro adequado no quarto que te agrade, às vezes uma boa música para relaxar é importante, e aí sim a gente começa a fazer a higiene do sono. Uma coisa básica que você pode fazer também
Uma atividade física pela manhã pode sim ajudar e muito no teu sono à noite, tá? Então, quando a gente quer tratar a ansiedade, a gente precisa começar a arrumar a casa, senão a gente vai ficar só em medicações e não vai resolver de verdade o problema nunca. A gente vai ficar ali sem ansiedade, porém a gente não vai ter energia, não vai ter disposição, que é que adianta a gente ficar a vida toda assim, controlando a ansiedade, porém sem vontade de viver de verdade, que eu falo assim, sem energia, sem aquele ânimo que tu tinha quando mais novo, né? E a gente precisa começar a consertar essa casa. Então, pessoal, isso são dicas básicas, né, sobre a ansiedade, que é um tema bem comum aqui, quando você quer emagrecer, principalmente, porque a gente precisa começar a entender toda essa questão do humor do paciente, entender que tudo começa onde? Ó, na cabeça. Muitas vezes a gente precisa virar uma chave, mas para virar essa chave a gente precisa de um suporte metabólico adequado, né, com um bom médico que faça aquilo, que veja todos os exames laboratoriais. Por isso que a gente pede tanto exame. Quando a gente começa a avaliar exames em parâmetros de saúde, a gente vai ver que um se relaciona com o outro. Então é isso que eu faço muito com os meus pacientes, botando todo em tabela, coloco realmente qual é o nível ideal de saúde que a gente deseja, e assim a gente vai nessa direção de qualidade de vida, de saúde de verdade, que é esse o objetivo. Na verdade, o objetivo da gente é que com meus pacientes é fazer eles terem uma experiência com a própria saúde como nunca teve antes. Esse é o meu desejo, assim como eu tive, tá? Então eu espero que vocês peguem essas informações e usem da melhor maneira possível, tá bom? Fiquem com Deus e abraço.